A poeira era tão densa que assentava na língua como cinza. O ar estava imóvel, tenso como uma corda esticada sobre um abismo. Bem no centro de Dry Creek, na praça onde se reunira quase toda a cidade, erguia-se uma forca improvisada feita de 2 vigas tortas, uma caixa de madeira e uma corda grossa de cânhamo. Ninguém falava em justiça em voz alta, mas todos tinham vindo assistir à execução. Porque em Dry Creek, o grito era um tipo de entretenimento, e o silêncio, um presságio de morte. Sobre as tábuas de madeira, debaixo da corda, estava Elisa. Os pulsos amarrados com um laço áspero de cânhamo, os tornozelos presos por anéis frios de ferro. O vestido, outrora branco, agora estava sujo, rasgado e manchado de sangue em vários pontos. Diziam que Elisa fora bonita, mas agora seu rosto era uma única ferida. Um dos olhos estava inchado, o outro fixo no chão, como se ali, sob a terra, pudesse haver algo melhor do que o que a cercava. Não chorava. As lágrimas tinham se esgotado há muito tempo, entre um golpe e outro silêncio. A multidão já tinha formado sua sentença, e não precisava de provas. Uma voz rompeu o murmúrio do povo. Alguém gritou: "Queimem ela!" Outro respondeu: "Não, a corda é mais rápida." Uma mulher ao fundo cuspiu perto dos pés de Elisa e sibilou: "Deviam deixá-la para os lobos." Alguns garotos atiraram pedras. Um deles acertou com uma garrafa na caixa de madeira que se espatifou bem ao lado das pernas dela. Ninguém interveio. O xerife Rudd permanecia de lado, os braços cruzados, mastigando um palito. Não olhava para ela. Nenhum deles olhava. O pastor lia um trecho de um papel úmido e amarrotado. Sua voz tremia, mas não de emoção. Era o frio da manhã e o cansaço de repetir sempre a mesma ladainha da morte. O carrasco, um velho bêbado de nariz avermelhado, mal se equilibrava. Ajustou a corda, passou o laço pela viga e apertou com a destreza automática de quem há muito deixou de pensar no que faz. Seus olhos evitavam Elisa com amplo cuidado. A corda tocou seu pescoço. Quando o carrasco recuou, caiu um silêncio. Daqueles que precedem o trovão. O ar ficou mais pesado. 1 segundo. Talvez 2. E então aconteceu. Na beira da praça, por trás do prédio da velha ferraria, ecoou o som de cascos. Um trotar firme, crescendo como uma tempestade se aproximando. Da curva surgiu um cavaleiro num cavalo negro. A poeira se ergueu em torno dele como uma nuvem de fumaça. O animal empinou-se, relinchando para o céu, e o homem na sela não se moveu nem 1 centímetro. Seu casaco, longo, acinzentado, agitava-se como asas de um predador. O chapéu de aba larga projetava sombra sobre seu rosto. Mas um único olhar bastou para silenciar a multidão. Ele puxou a arma. O revólver brilhou na luz da manhã e um único disparo rasgou o ar, direto para o céu. O som foi tão alto que pareceu fazer a terra tremer sob os pés. Alguém engasgou. Outro recuou. "Tirem as mãos da minha esposa!" rosnou o cavaleiro. Sua voz era grave, seca, como pedra arrastada sobre ferro. O silêncio que se seguiu foi quase antinatural. As pessoas pararam de respirar. Até o carrasco ficou imóvel. O revólver desceu do céu e apontou direto para a forca, para o xerife, para todo aquele teatro sujo de morte. "Soltem a corda", disse sombrio. O xerife Rudd avançou até o centro da praça, franzindo o senho. "Quem diabos é você?" perguntou. O cavaleiro não respondeu de imediato. Lentamente alcançou a bolsa presa à sela e lançou algo na direção do pastor. Um papel caiu na poeira. Alguém o apanhou e o abriu. Um sussurro percorreu a multidão como vento seco em capim morto. Certidão de casamento. O carrasco hesitou. Olhou para o xerife, depois para o homem armado, e então recuou. O cavaleiro desmontou num único movimento fluido. Suas botas bateram nas tábuas da forca com peso e firmeza. Subiu os degraus devagar, sem desviar os olhos da multidão. Elisa não ergueu a cabeça, nem mesmo quando ele tocou seu ombro. "Você está bem?" perguntou baixinho. Ela não respondeu.
Seus joelhos cederam. Ele a segurou antes que caísse e a tomou nos braços. Virou-se. Nesse momento soou o primeiro tiro, mas o revólver dele foi mais rápido. Girou sobre os calcanhares, disparou uma vez e acertou. O atacante caiu sem um som. Nem o eco teve tempo de voltar. Gritos, caos, pânico. Ele desceu os degraus com ela nos braços e montou no cavalo. Avançou pela multidão que se dispersava como folhas secas ao vento. Mais tiros. Mas ele se abaixava, protegendo-a com o corpo. A corda da forca balançava vazia, e a poeira subia ao céu como fumaça de incêndio. E assim Elisa desapareceu. Antes mesmo que o sol tivesse aquecido a terra. O cavalo corria como louco pelas terras abertas, deixando para trás o clamor cada vez mais distante de Dry Creek. Cada batida de casco soava como tambores de guerra, reverberando entre colinas de pedra. A sombra do homem e da mulher deslizava sobre a terra coberta de ervas secas, alongada pelos primeiros raios dourados do sol da manhã. Elisa não se movia. Sua cabeça repousava sobre o peito do homem, os olhos fechados, a respiração quase imperceptível. Em seus braços, parecia alguém que já tinha desistido de lutar, mas ele a segurava com firmeza, um braço apertado em torno da cintura dela, a outra mão guiando as rédeas com força inabalável. Ele tinha um nome, embora poucos o conhecessem. Ken. Não falava muito, e tampouco precisava. Seu olhar dizia mais que 1000 palavras de qualquer outro. Pele rachada pelo vento, mãos como madeira, rosto talhado como pedra. Não era herói. E também não era anjo. Mas quando olhou nos olhos de Elisa lá, diante da forca, viu algo que não podia ignorar. Ao chegarem a uma bifurcação no caminho, Ken puxou as rédeas e parou o cavalo. Por um longo momento, apenas escutou, ao longe, o som de uma perseguição, baixo ainda, mas crescendo. Observou o entorno com atenção. Depois desmontou, deixando Elisa encostada na sela. O corpo dela tombou levemente para o lado, mas não caiu. Quinn andou alguns passos. Ajoelhou-se e tirou do ombro a bolsa vazia. Conduziu o cavalo por um leito seco de rio, cuidando com cada passo. Quando encontrou o lugar certo, voltou sobre suas pegadas, arrastando atrás de si um segundo par de botas velhas, daquelas que se acham em qualquer cabana abandonada. As pegadas levariam para o oeste, enquanto eles seguiriam ao norte. Truque antigo, e às vezes era o que funcionava melhor. O sol subia, queimando o mundo até apagar as sombras. Naquela vastidão, Elisa se mexeu levemente. Um som escapou de sua garganta. Não uma palavra, mas um gemido, e ela tentou abrir os olhos, sem sucesso. As pálpebras eram pesadas demais. Ken se aproximou, retirou-a do cavalo com cuidado e a ergueu novamente ao ombro, como um pai carregando uma criança adormecida. Não disse uma só palavra. Chegaram a um despenhadeiro íngreme, onde pedras e moitas formavam uma proteção natural. Ali, por trás de uma fileira de árvores finas, entre rochas escuras, havia uma caverna pequena, quase imperceptível, sombreada e fresca. Ken entrou primeiro, certificando-se de que nenhum animal passara por ali. E depois carregou Elisa para dentro, deitando-a no chão de terra fria. Sua pele era pálida como cinza, e a respiração descompassada. Ele alcançou o cantil, ergueu-lhe a cabeça e molhou seus lábios com algumas gotas. Ela se engasgou, e isso era bom. Estava viva. Os olhos dela se abriram de repente, semicerrados pela luz, mas atentos. Ao ver o rosto dele, não se encolheu, embora o corpo tivesse enrijecido. "Onde?" tentou dizer, mas a voz se apagou. "Você está a salvo", disse ele. A voz era áspera, como se houvesse sido esquecida por anos, mas era verdadeira. Se eu não tivesse chegado, estaria agora pendurada naquela corda. Elisa não respondeu. O olhar continuava desconfiado. Ainda não confiava nele, mas também não desviava os olhos. "Isso não é justiça", acrescentou Ken, colocando o cantil ao lado dela. "Isso é a lei dos lobos." Silêncio outra vez.
Seus olhos, apesar do cansaço, permaneciam alertas. Estranhava que ele não tentasse tocá-la, não fizesse perguntas, não esperasse agradecimento. Sentado na entrada da caverna, apoiado contra uma rocha, Kane mantinha a mão na coronha do velho Winchester, como uma sombra entre ela e o mundo. No horizonte, erguia-se uma nuvem de poeira. Muito distante, mal visível. Caim apertou os olhos. Movimento. Caçadores. Rápidos demais para simples moradores da cidade. Cachorros da cidade, murmurou. E coisa pior. Levantou-se, pegou o rifle e verificou a câmara num gesto automático, como quem respira durante um sonho. Depois virou-se e disse: Elisa, estamos com problemas. Mas o nome dela, nos lábios dele, soou diferente. Não como ordem, nem como alerta, mas como promessa. Ao norte da caverna, onde as rochas se tornavam mais altas e afiadas, surgiram os primeiros homens. Não vinham de Dry Creek. Suas silhuetas moviam-se com confiança demais, silêncio demais. Usavam casacos pretos, montavam cavalos pretos. Não procuravam, perseguiam. Caim reconhecia aquele andar. Um deles ele conhecia bem. Mendes, rastreador vindo de El Paso que nunca fazia perguntas. Recebia o pagamento, apertava a mão e voltava com um corpo morto. Caim praguejou baixo. Em sua mente, vieram os rostos daqueles que haviam lhe encomendado um serviço. Agora sabia que alguém entre eles descobrira que ele não tinha terminado o trabalho, e tinham enviado Mendes, junto de novos contratantes, para concluir o que ele se recusara a fazer. A testemunha era incômoda. Elisa era um erro, e eles queriam corrigi-lo. Virou-se para ela. Ainda estava fraca, encostada na parede fria da caverna, uma das mãos sobre o ventre, a outra apoiada no chão. Temos que ir, disse ele. Eu não consigo, murmurou. Não estou. Você não precisa correr, interrompeu. Só precisa confiar em mim. Ela apertou os dentes. Não respondeu, mas fez um leve gesto com a cabeça. Tão leve que ele quase não viu. Yanin ajudou-a a se erguer. Conduziu-a por uma passagem estreita entre pedras que os levou até o outro lado da encosta. Esconderam-se atrás de grandes blocos de pedra que ofereciam sombra e uma ampla visão do vale. O cavalo ficara amarrado mais abaixo, perto de um galho seco. Cain deixara a sela jogada de lado, como se alguém tivesse partido às pressas. Uma tentativa de enganar os perseguidores, mas sabia que Mendes não se deixaria levar por truques baratos. Fique aqui, sussurrou, pousando a mão dela sobre a rocha fria. Aconteça o que acontecer, não apareça. Colocou o rifle sobre as pedras, posicionando-o com precisão. Checou o ferrolho, tocou o gatilho com o mesmo cuidado com que se toca uma cicatriz antiga. Elisa estava ao lado, encolhida, silenciosa como uma sombra. O vento trouxe poeira, que lhe entrou nos olhos. Ela os limpou com dedos trêmulos. Cain permaneceu calado. Já havia percebido o primeiro movimento. 3 homens haviam cruzado o topo da colina. 2 usavam chapéus típicos de Dry Creek. Mas o terceiro tinha um rosto impossível de esquecer. Escurecido como por fogo, traços tortos, olhos afundados. Mendes. O passo deles era calmo, quase provocador. Sabiam que estavam perto. Cain esperou. Respirava fundo, a mão no gatilho. Elisa sentia o ar ficar mais espesso ao redor, como se cada segundo se alongasse, até se tornar uma hora inteira. O primeiro entrou completamente no campo de visão. Uma respiração. Outra. Cain puxou o gatilho. O som foi como um corte no silêncio. O disparo do Winchester ecoou entre as pedras. O homem caiu sem um ruído, como um boneco sem fios. Os outros correram, mas Cain foi mais rápido. O segundo levou um tiro no peito, abaixo do colarinho. Soltou um grito, cambaleou 2 passos e tombou de rosto nas pedras. O terceiro, um dos locais, largou a arma e fugiu tropeçando nas próprias pernas. Cain não atirou de novo. Abaixou a arma. Permaneceu em silêncio. Elisa olhava para ele, os olhos bem abertos, a respiração entrecortada, o corpo rígido. Não havia medo nela.
Tampouco alívio. Havia algo diferente. Compreensão. Ele olhou de volta. Disse baixo: eu só atiro quando sei no que estou mirando. Ela não respondeu, mas algo dentro dela cedeu. Não com ruído, com leveza, como um galho seco partido sob uma bota. Ele não era herói, e não era seu marido, mas era alguém que não errava. Quando o silêncio finalmente se instalou, não era um silêncio de morte. Era um silêncio onde algo havia nascido. Não confiança, ainda não, mas a sombra de algo que um dia poderia ser. O desfiladeiro era estreito, moldado pelo vento e pelo tempo, por anos de erosão e silêncio. Rochas vermelhas se erguiam dos dois lados como os dentes de uma criatura gigante, adormecida há séculos, mas ainda viva em algum lugar sob a pedra. Ali, entre as encostas íngremes, Ken encontrou um abrigo modesto, uma reentrância na rocha, protegida do vento, com chão suficientemente macio para deitar alguém. Elisa ainda estava fraca. Seu corpo respondia com atraso, como se cada nervo estivesse imerso em gelo. Quando Ken a carregou e a deitou no chão, ela não resistiu, mas também não confiava. Olhava para ele de relance, sob pálpebras semicerradas, atenta a cada movimento. Ele via isso. E nada dizia. Estendeu uma manta. Sentou-se diante dela. Pousou o rifle ao lado. Depois tirou do alforje uma cantil, alguns pedaços de pão seco, dos quais deixou metade junto a ela. Ele mesmo não comeu. Ela não perguntou nada, mas não dormia. E não descansava. A fogueira foi acesa com paciência. Faísca de pedra contra pedra. Um punhado de sálvia seca, algumas pinhas desfeitas. A chama nasceu devagar. Dançou no ar parado. Elisa não desviava os olhos dele. Ken seguia em silêncio, como se as palavras fossem coisa de outros, não dele. Foi ela quem falou primeiro. A voz áspera, ressecada pela poeira e pelo silêncio. Você não respondeu, disse olhando para as chamas. Por que me salvou? Ken não levantou os olhos. Salvei. Isso não é uma resposta, retrucou ela num tom fraco, mas firme. O silêncio entre os dois voltou a se alongar, como se até o próprio tempo hesitasse em avançar. Ken inspirou pelo nariz, passou a mão pela nuca, olhou o fogo. Porque você não chorou, respondeu por fim. Elisa franziu o senho. O quê? Ele virou o rosto em sua direção. O semblante era de pedra, mas a voz saía baixa, profunda. Quando te arrastaram pela multidão, quando amarraram suas mãos, quando a corda apertou seu pescoço, você não suplicou, não gritou, não chorou. Só os inocentes fazem isso. Aqueles que sabem que a verdade não muda nada. Eu vi. E soube. Elisa fitava-o como se algo dentro dela estivesse se partindo. Mas não era o que ela esperava perder. Não chorei, disse devagar, porque sabia que ninguém escutaria. Ken assentiu com a cabeça. Exatamente. O silêncio que seguiu era mais denso que antes, como se algo definitivo tivesse sido posto entre eles. Uma verdade, não gritada, mas incontestável. Elisa se aproximou um pouco, encostando as costas na pedra fria. Você sabe mais do que devia, disse. Sabia que minha mãe morreu de febre, sabia da queimadura na minha mão esquerda, sabia que eu trabalhava em Riverbend. Ken não respondeu. Sabia, antes mesmo de me levarem até a forca. Então ele olhou para ela. Um olhar firme, mas não frio. Eu te observei por 12 dias, disse com voz baixa. Antes que você fosse enforcada. O sangue dela gelou, o corpo enrijeceu. Fui contratado, acrescentou Ken, para te matar. Um tiro só, limpo. Elisa prendeu a respiração. Não conseguiu dizer uma palavra. Não conseguiu se mover. Mas eu não fiz isso, continuou ele. Não consegui. Olhou para ela. E dessa vez, olhou de verdade. Sem sombra. Sem distância. Porque eu vi como você vivia. Vi quando dividiu comida com um menino faminto. Quando levou um golpe no lugar de outra moça.
Viu o medo nos olhos do seu patrão, e não nos seus. Ela abaixou o olhar. Sua mão tremeu. As palavras caíam sobre ela como pedras, e não podia afastá-las. Queriam te matar pelos pecados de outros, disse ele. Naquela noite ela não dormiu. Cain deitou ao lado da fogueira, olhos fechados, corpo tenso. Ela ficou do outro lado, o coração batendo como um martelo. Já não conseguia adormecer. Observava a silhueta dele, a sombra dançada pelas chamas, o brilho do fogo sobre seu rosto. A verdade que ouvira e que não conseguia carregar. Antes do amanhecer, levantou-se, silenciosa, cuidadosa, ajoelhou-se junto aos seus sapatos gastos, mas ao lado deles havia um novo par, macios de couro em seu tamanho. Sobre eles, um papel dobrado. Com dedos trêmulos, ela o abriu. Se precisar fugir, que seja com conforto. Ficou imóvel, olhou para ele, não se mexeu, nem um músculo. Será que sabia que ela tentaria? Ou apenas permitiu? Sentou-se de novo. Não calçou os sapatos. Não fugiu. Ficou ali em silêncio. E quando a fogueira virou brasa e a primeira luz tocou as paredes do desfiladeiro, ela foi até ele. Sentou-se em frente. Cain abriu os olhos. Ela olhou em seu rosto. Eu não vou a lugar nenhum, disse em voz baixa. Ele inclinou a cabeça, devagar. Eu sabia. E não precisavam dizer mais nada. Algo havia mudado. Sem palavras. Mais real. Durante os dias seguintes, o desfiladeiro parecia tê-los aceitado como seus. Não oferecia proteção, mas também não os denunciava. O vento deslizava entre as pedras com suavidade seca, como se murmurasse segredos que ninguém mais queria ouvir. Já não havia planos de fuga, só a necessidade de sobreviver. E algo mais, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Cain acordava antes da luz, quando o céu ainda era cinza e a terra gelada. Deixava pegadas no pó e voltava com o que conseguisse caçar. Às vezes, só com o silêncio. Numa tarde em que o sol se arrastava por trás dos picos e tingia o acampamento de um laranja profundo, Cain voltou com 2 coelhos pendurados no ombro. Ainda mornos. Elisa estava junto ao fogo. Um caldeirão com feijão borbulhava lentamente. E o aroma era o único luxo que possuíam. Ele não perguntou o que ela fizera. Não precisava. Vira os sinais. O acampamento limpo. O cobertor lavado nas águas frias da fenda entre as pedras. Os pertences organizados com cuidado. Havia algo em seus gestos que não era mais medo. Ela estava ali. De verdade. Cain largou os coelhos no chão e foi até sua jaqueta, jogada sobre uma pedra. Elisa a havia dobrado mais cedo para que não absorvesse o frio da noite. Ao pegá-la, algo caiu do bolso interno. Um pedaço de papel amarelado, dobrado nas pontas de tanto ser manuseado. Um nome, o dela. Elisa M. $500. Limpo. Pago. Ela congelou. O coração apertou tanto que o mundo escureceu por um instante. Pegou o papel. Abriu-o inteiro. Nada mais. Apenas letras. Números. Uma ordem. Um preço. O silêncio. Atrás dela, passos. Cain voltava devagar, respirando entre intervalos curtos. Quando viu o que ela segurava, não fingiu surpresa. Parou. Não tentou tirar o papel dela. Apenas olhou. Elisa não disse nada. Não era necessário. Estendeu o braço, entregando o papel. Cain se aproximou. Pegou com lentidão. Dobrou-o de novo. Guardou no bolso. Você foi contratado para me matar, disse ela com a voz seca sem cor. Fui. Por $500? Sim. Quantos mais? Cain não hesitou. 21. Você seria a 22ª. Elisa recuou um passo. Os joelhos quase cederam, mas permaneceu de pé. Dura. Imóvel. O rosto firme. O corpo como madeira. Olhava para ele. O homem que atirou da forca. Que dividia a comida, reacendia a fogueira quando seus dedos tremiam. Que a sustentava quando ela mal conseguia respirar. Você me observou por 2 semanas. Murmurou,
mais para si do que para ele. Todo esse tempo, interrompeu ele, eu tentava decidir. Decidir o quê? Olhou direto em seus olhos. Se você era alguém que merecia morrer. Inspirou fundo. Soltou devagar, como se o que vinha a seguir fosse mais pesado do que qualquer bala. E não era. Elisa desviou o olhar. Os olhos se encheram d'água. Não de medo, de outra coisa. De consciência. De saber que o mundo não era apenas brutal, era preciso, metódico e cruel com exatidão. Cain meteu a mão na sacola. Tirou o revólver. Estava descarregado. Colocou-o sobre uma pedra entre os dois. Se quiser terminar com isso, disse, pode fazê-lo. Elisa prendeu o fôlego. Olhou para a arma. Os dedos não se moveram. Não a pegou. Cain ficou parado, as mãos baixas, sem se defender, sem dar um passo. Não vou fugir, acrescentou. E não vou te impedir. Por um momento só o vento existia. Elisa se aproximou. Parou diante da arma, não a pegou, pegou o papel. Rasgou. Uma vez. Depois outra. E de novo. Até restarem apenas fragmentos. O silêncio encheu o espaço entre eles. Você não fugiu, disse ela. Não mentiu. Não atirou. Cain assentiu. Nada mais. Ela jogou os últimos pedaços do papel no fogo. Ficaram olhando as chamas consumirem as letras, os números, a sentença. Você me salvou, Cain, disse. Agora trate de continuar salvando. Ele olhou para ela. Havia algo em seus olhos que ela ainda não conhecia. Não era culpa, nem tristeza. Era um tipo de silêncio que falava mais do que qualquer explicação. É o que pretendo fazer, respondeu. E embora seu rosto não sorrisse, algo em sua respiração mudou. Não era ainda confiança, mas algo havia pousado ali. Algo que se podia construir. Algo que não sumia com o primeiro sopro do vento. O deserto não era generoso. Os dias queimavam a pele como ferro em brasa. E as noites deixavam o frio nas entranhas. Não havia caminhos. Apenas marcas que quem via onde os outros só viam pedra e poeira. Elisa caminhava atrás dele, às vezes com passos sincronizados, às vezes metros atrás. Aprendera a não perguntar quanto falta. Em vez disso, escutava o vento, o farfalhar dos arbustos secos, o som dos próprios passos. Já não era mais a mulher que desceram da forca. Havia precisão nos seus olhos, força nas mãos. Mas continuava com poucas palavras. Às vezes trocavam olhares ao redor do fogo. Às vezes, algumas frases curtas, secas como couro ao sol. Apenas o necessário. Quem a ensinava a ler rastros, onde a terra havia sido mexida, onde os animais já não bebiam. Ensinou como respirar antes de atirar, como segurar o revólver para não machucar os pulsos, como esperar pelo silêncio antes de puxar o gatilho. Não atire para assustar, disse certa vez ao pôr do sol. Atire para parar. Treinavam, em latas sobre pedras, em crânios de coelhos comidos no dia anterior. As mãos dela tremiam no primeiro disparo. Errou. O segundo, melhor. O terceiro, quase lá. Cain não comentou. Ficava atrás dela, a mão guiando a dela, a voz calma. Se errar, respira e tenta de novo, sem elogios, sem recompensas. Apenas ritmo. Respiração. Foco. Numa noite de céu negro e estrelas afiadas, Elisa estava junto ao fogo, envolta num cobertor, as mãos segurando um copo de chá amargo. Observava Cain mover-se à luz da chama, com cuidado, como se cada gesto carregasse um sentido. Quem você era, antes de tudo isso? Perguntou de repente. Cain não olhou logo. Por um tempo, encarou o fogo. Mexeu nas brasas com um galho. As faíscas subiram ao ar. Soldado, disse por fim. Depois caçador de recompensas. E depois ninguém. Por que ninguém? Silêncio. Porque matar é fácil, respondeu. Viver depois disso é que é difícil. Elisa o encarava de um jeito novo, não como alguém que a salvara,
mas como alguém que ele mesmo mal se sustentava. Nos olhos dele havia não só aço, havia cansaço. Nas linhas de seu rosto, não só dureza, havia luto. Você não é ninguém, disse ela com suavidade. Cain não respondeu, mas seus ombros relaxaram. Pela primeira vez, já estavam perto do fim do deserto. A terra mudava de cor. O vento trazia novos cheiros. Elisa pensou que dali em diante tudo seria mais leve. Que após a curva, viria o silêncio e o descanso. Mas então aconteceu. A emboscada foi súbita, sem aviso. Um tiro. O eco. Sangue. Cain cambaleou na cela. O projétil atravessou seu ombro esquerdo. Caiu pesado no chão, tentando alcançar a arma. A areia tingiu-se de vermelho. O cavalo relinchou. E Elisa congelou. De trás das pedras um homem surgiu. Rosto marcado, colete negro, revólver apontado para o peito de Cain. Voz áspera como cascalho. Larga isso. Dessa vez você não levanta. Cain tentou pegar a arma. Lento demais. Então Elisa agarrou o revólver. Não pensou. Não planejou. Levantou a arma. Mirou. Suas mãos não tremiam. O gatilho clicou. O estrondo foi mais forte do que ela poderia suportar. O homem deu um passo atrás, atingido no centro do peito. Caiu. A arma escapou de seus dedos antes que dissesse qualquer palavra. O mundo silenciou. Cain jazia no chão, respirando com dificuldade. Elisa permanecia de pé, o revólver ainda erguido, olhos abertos demais, respiração quebrada. As lágrimas desceram, mas suas mãos não cederam. Continuava pronta para atirar de novo. Cain a olhou. Tudo bem? Sussurrou. Ela assentiu com a cabeça. Abaixou a arma devagar. Correu até ele. Ajoelhou-se. O ombro sangrava muito. A roupa encharcada. Ela pressionou com força a ferida. Eu não pensei, disse, a voz tremendo. Você fez o que era preciso, respondeu ele com os dentes cerrados. Eu matei ele. Matou. Eu não queria. Eu sei. Mas faria de novo se fosse para me salvar. Ela o encarou. Não havia orgulho. Nem medo. Só outra coisa. Mais profunda. Você salvou minha vida, disse ele. Ela balançou a cabeça. Você salvou a minha primeiro. E pela primeira vez desde que se encontraram, Elisa se inclinou e encostou a testa na dele. Não havia mais fuga, nem dúvidas. Estavam juntos, para o que fosse, e até o fim. O céu tinha a cor de um hematoma de aço quando chegaram ao vale abandonado, onde as torres enferrujadas da antiga mina se erguiam como dentes mortos saindo da areia. As colinas os cercavam por todos os lados, como se a terra quisesse detê-los, fechá-los, engolir de uma vez. Cain estava cada vez mais fraco. A cada passo perdia mais sangue, e seus ombros começavam a ceder, como se o próprio peso de seu corpo já fosse demais. Elisa mantinha-se próxima, guiando o cavalo pela rédea, sustentando Cain na sela sempre que ele tombava além da conta. Pararam diante da entrada desmoronada da mina, com uma placa torta quase caída, onde ainda se lia Durham No. 7, em letras corroídas pelo tempo. Elisa foi a primeira a desmontar. Correu até Cain. Ajudou-o a descer. Assim que seus pés tocaram o chão, os joelhos cederam. Ela o segurou, envolveu com um braço firme pelas costas. Já chega! Aqui você vai descansar, não há mais corrida. Disse com a voz firme. Cain não discutiu. O interior da mina era fresco. O ar carregado do cheiro de carvão velho, ferrugem e umidade. Encontraram uma antiga plataforma de madeira, vestígios do posto de trabalho de mineiros esquecidos. Elisa o deitou ali, cobriu com o último cobertor. Ele já não tinha forças para falar. A respiração rasa, os olhos semicerrados. Seus lábios estavam sem cor. A pele, por baixo das bandagens, quente demais, como se o fogo queimasse de dentro. Elisa acendeu uma lamparina. A luz projetava sombras longas nas paredes, como fantasmas de homens que um dia estiveram ali, mas nunca voltaram. Ajoelhou-se ao lado dele. O ferimento ainda sangrava.
Precisava costurar. Com dedos trêmulos, enfiou a linha na agulha. Passou pela roupa rasgada, depois pela carne. Cain não gemeu, não abriu os olhos. Olhava fixo o teto, como se encarasse uma morte da qual já não tinha medo há muito tempo. Lá fora, o vento mudou. Elisa sentiu primeiro. O ar se adensou como quando uma tempestade se aproxima. Foi até a entrada. Olhou para o oeste. No horizonte, poeira, cascos, vozes. Lançou os olhos para o canto da mina. Sob panos e pó havia caixotes esquecidos. Abriu um. Dentro, dinamite. Velha, rachada, mas ainda viva. Moveu-se sem pensar, apenas por instinto. Uma vida inteira aprendera a se calar, a suportar, a ceder. Mas agora ela não recuaria. Distribuiu as cargas perto do poço mais raso. Uniu os pavios e estendeu um único fio até a entrada. Deixou apenas um corredor estreito, suficiente para 2 homens, um após o outro. Voltou até Cain. Ele mal respirava. Tocou sua testa, quente como pedra ao sol. Você fica comigo, entendeu? Sussurrou. Ele moveu levemente a cabeça. Nos olhos, um reflexo de sorriso. O que você está fazendo? Você disse que eu precisava aprender a atirar. Ninguém falou que eu não podia aprender a lutar. Cain tentou dizer algo, mas o ar lhe faltou. Fechou os olhos. Ela o beijou na testa. Você vai ficar. Não importa o que aconteça. O tempo correu. 1 hora. Talvez 2. E então, eles vieram. Primeiro, passos. Depois, vozes. Onde ele está? Perguntou um. Tem que estar aqui. Quem não teria forças para ir longe? Disse outro. Deixa a garota. O contrato é só com ele. Elisa já estava à entrada. Abaixada, pavio nas mãos, fósforo entre os dedos. O coração batia feito bicho acuado, mas sua mão não tremia. Ouvia cada passo. Os 2 primeiros entraram primeiro. Capas pretas, armas prontas, luzes das lanternas cortando a escuridão como lâminas. Foi quando ela acendeu o fósforo. O pavio chiou. 1 segundo, 2, explosão. A mina rugiu como fera ferida. Uma onda de fogo e pedras explodiu do interior, sacudindo o chão, rasgando o ar. O estrondo ecoou entre as colinas. Gritos. Depois, silêncio. E então apenas o pó descendo como cinza sobre tudo. Elisa correu de volta para dentro, tossindo com o gosto de fumaça na boca. Ajoelhou-se ao lado de Cain. Pegou seu braço com força. Cain! Chamou. Cain, me escuta! Ele estava pálido. Frio. A respiração, fraca demais. Não me deixa. Você não tem esse direito, não pode escolher sozinho por nós 2. Ela o abraçou, colou o rosto em seu peito como alguém se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Eu não vou deixar você morrer. Não agora. Não enquanto eu ainda estou aqui. Não enquanto eu posso te segurar. As pálpebras dele tremeram. Tá tudo bem? Murmurou quase sem voz. Ela riu com lágrimas no rosto. Seu tolo. Cain sorriu de leve. Eu disse para você não ficar. E eu disse que era minha escolha. Ela o beijou rápido, quente, com os lábios tremendo. Fica comigo, Cain, por favor. A mão dele encostou nos dedos dela. Leve, mas presente. Não vou a lugar nenhum. Ficaram deitados juntos sobre a pedra fria, coração com coração. Atrás deles ruína e brasas. À frente o desconhecido. Mas ali, naquele instante pela primeira vez, ela não fugiu. Ficou. Porque pela primeira vez, alguém ficou por ela. O céu tinha a cor de um hematoma antigo quando Cain despertou. Um tipo de silêncio envolvia a mina. Aquele que só chega depois do fogo, depois da dor. Depois que o mundo para de girar por um instante e esquece como se respira. Suas pálpebras se ergueram devagar, com esforço. Um raio de luz da manhã atravessava as frestas do desabamento na entrada, desenhando linhas pálidas no chão de pedra. No ar, ainda pairava o cheiro de fumaça, poeira e pólvora. Mas os gritos haviam cessado. Só restava a paz. Tentou se mexer.
A dor irradiou do ombro por todo o corpo, pesada e funda como pedra afundando em rio escuro. Não gritou. Apenas cerrou os dentes. Não era uma dor que temesse. Era uma dor que conhecia. Uma lembrança. Uma marca viva de que ainda estava ali. E então a viu. Elisa estava sentada ao seu lado, encostada à parede. A cabeça caída para o ombro, as mãos apertando a dele com tanta força que parecia segurá-lo à superfície com o próprio corpo. Dormia. O rosto manchado de fuligem, um fio de sangue na têmpora, os cabelos emaranhados. Mas não havia medo em seu sono. Havia vigília. Um tipo de guarda noturna que não esperava por revezos. Quando sentiu que ele se mexera, as pálpebras dela tremeram. Abriu os olhos e o encarou sem surpresa, sem alarde. Como se sempre tivesse sabido que aquele momento chegaria. Você acordou, disse baixo. A voz rouca. Eu não tinha certeza se você ficaria. Kane engoliu em seco. A boca estava tão seca quanto cinza. Eu disse que não iria a lugar nenhum. Ela soltou uma risada pequena. Mais suspiro do que riso. Rápido, mudo, fugaz. Os ombros tremiam, mas os olhos estavam firmes. E nada mais precisava ser dito. Ficaram ali, no silêncio que não feria. Um silêncio que não precisava de remendo. Apenas presença. Depois de um tempo, Elisa falou. Se agora ninguém mais te paga pela morte, se não há dívida, nem ordem, nem destino, então quem é você, quem? A pergunta não veio como acusação, nem como busca por explicação. Veio como flecha, direta. Calma. Precisa. Quem olhou além dela, para além da faixa fina de luz que dançava no chão da caverna? A resposta não veio logo, mas veio. Sou o último em quem você ainda pode confiar. Elisa não se mexeu, nem mesmo piscou. O encarava com um olhar longo, como se já soubesse a resposta, mas precisasse ouvi-la dita em voz alta. Seu polegar deslizou devagar sobre a mão dele. A voz, quando voltou a falar, era quase um sussurro. E eu sou aquela que escolhe. Quem olhou para ela de verdade? O que viu à sua frente já não era a garota que ele havia resgatado. Não era a mulher da corda, tremendo sob o peso da injustiça em Dry Creek. Agora, havia terra sob suas unhas, lábios rachados, novas cicatrizes e um olhar capaz de perfurar pedra. Ela já não era a vítima. Era o fogo. Era quem o tinha salvado. Sua mão, ainda fraca, mas quente, apertou a dela com leveza. Eu não vou fazer você se arrepender, disse ele. Eu já não me arrependo, respondeu ela com calma. Não precisavam de pedidos de desculpa, nem de promessas, nem de juras. Atrás deles, a entrada da mina, selada por fogo, pedra e sangue. Diante deles, um caminho ainda sem nome, mas aberto. E entre os dois, uma verdade muda, nem frágil, nem fria, apenas verdadeira. Ela o havia escolhido, e ele decidira ficar. Loreto era uma daquelas cidades onde o tempo caminhava devagar, como se tivesse aprendido a andar descalço. A poeira pousava até nas sombras, e os nomes desapareciam mais rápido que a tinta nas placas. Ali, segundas chances não eram luxo, eram moeda. Ninguém perguntava sobre o passado porque sabiam que todo mundo carregava um. Bastava que o sujeito respirasse e não puxasse a arma primeiro. Na beira da cidade, sob os galhos curvados de uma mesquite, erguia-se uma casinha de adobe. Uma varanda pequena, 2 janelas, uma porta que rangia com cada brisa. Acima da entrada, um letreiro pintado à mão, desbotado, mas orgulhoso. Elis. Ninguém perguntava quem era Eli. Ninguém precisava. Quem pregava o último prego na veneziana de madeira? A manga enrolada até o cotovelo. A cicatriz no antebraço visível sob o sol da manhã. O suor escorria pela nuca, mas ele não parava. Não havia pressa. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém o perseguia. De dentro da pequena cafeteria vinha o aroma de café moído na hora. Forte, amargo, limpo como um acerto de contas.
Elisa se movia atrás do balcão com naturalidade. O avental bem preso à cintura, farinha no rosto, os cabelos trançados num rabo de cavalo desfeito. Duas senhoras do rancho tomavam café junto à janela, rindo baixo de uma história que Elisa contava num sussurro. As mãos dela estavam ocupadas, mas os olhos, atentos. Tudo ali parecia estar no lugar certo, finalmente. Até que a porta se abriu. O homem entrou em silêncio. Alto, a jaqueta coberta de poeira, botas pesadas, rosto desconhecido, olhos, frios como ferro. Parou no batente e varreu o interior com um olhar. Parou em quem? É você? Perguntou, a voz seca, como se falasse através de cinza. Ken Gravehand. A cafeteria silenciou. Uma colher parou no ar. Uma gota de café caiu sobre o balcão. Elisa saiu de trás do balcão. Não elevou a voz. Não tocou na arma. Apenas olhou. Esse homem já não mora aqui, disse com calma. O forasteiro estreitou os olhos. Ele matava por dinheiro, disse. Elisa não se moveu. Ele já pertenceu aos que pagavam mais, mas agora não. Agora ele não pertence a ninguém, só a mim. Quem não se mexeu? Estava ao fundo, com a mão ainda no martelo, o rosto na sombra. Mas não precisou dizer nada. Tudo já estava dito. O estranho continuou encarando. O que quer que tenha visto nos olhos de Ken não era ameaça, nem fraqueza. Era só calma. A calma de quem já viveu demais. Por fim o homem assentiu com a cabeça. Virou-se e foi embora, deixando apenas poeira atrás de si. Ken respirou fundo devagar. Elisa voltou ao balcão limpando as mãos no avental. Sorriu. Um sorriso leve, sem palavras. Nem todo mundo precisa de explicação, disse. Ken retribuiu o sorriso. Pequeno. Quase invisível. Mas verdadeiro. O sol já começava a descer sobre as colinas. Os raios atravessavam as janelas da cafeteria, pintando o chão com ouro. Lá fora, o vento levantava folhas secas e a poeira dançava no ar como se o mundo aprendesse a respirar de novo. Elisa olhou pela vidraça, depois para ele. Em voz baixa, quase um sussurro, mas com firmeza, disse: Ele foi enviado para me matar, mas me salvou. E eu escolhi ele. Não para sobreviver, mas para, enfim, sentir que estou viva. Se essa história te tocou em algum lugar onde o vento do deserto sopra forte, se você sentiu o peso da traição, o estrondo do disparo, e a calma de dois corações que enfim pararam de fugir, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, marque com um like. A gente se vê no próximo pôr do sol.